Uma ótima tarde a todos vocês. Seleção brasileira ontem, um jogo que fizemos aqui na Rádio Band News FM. Hoje eu acordei de manhã, já vi algumas notícias de que, nossa, ganhou do Paraguai, mas o Paraguai tá morto, Paraguai não sei o quê. Pô, ela ganhou, ué. Então, e ganhou por méritos, porque o Brasil não deixou o Paraguai jogar. A atitude, o Tite fala muito, eu falei ontem durante a transmissão, que o Tite fala muito essa questão de desempenho, né? O jogador vai ganhando, obviamente, espaço dentro da seleção brasileira em cima do desempenho. Eu acho que ontem a seleção entregou tudo que o Tite prega nas coletivas e ao longo desse período do Tite, na seleção, 70 jogos, 71 jogos. Na seleção brasileira, ele pregava muito isso, dessa questão do desempenho, o jogador que responde ali nos treinos, no dia a dia, enfim, nos clubes e tudo mais, para estar na seleção brasileira. E ontem a seleção, na minha opinião, entregou o que ele pede, o que ele fala, que é um desempenho, que é entrega, que é volume de jogo, um time ofensivo. Agora, o Paraguai não jogou, o Paraguai é fraco. Cara, se ganha de 1-0, a gente já tá massacrando a seleção. Se empata, nem se fala, e se perde, então. Então, acho que alguns, enfim, meios de comunicação tem que ter um pouquinho mais de coerência nesse sentido, né? Eu acho que tem tudo a ver aí o show da TV, e o show de fazer papapá, não sei o que, tudo por uma audiência. Mas, às vezes, a coerência fala mais alto, né? E ontem eu gostei muito da seleção brasileira, falei durante a transmissão, que pra mim foi um dos melhores jogos, se não o melhor jogo da seleção brasileira nas eliminatórias. E não só pelo primeiro tempo, mas também pelo segundo. Ontem, no finalzinho da transmissão aqui, quando o Bruno Camarão me perguntou em relação ao jogo e tudo mais, eu falei, eu vou começar de trás pra frente. Que eu comecei falando das alterações. O Antony entrou muito bem, o Bruno Guimarães entrou muito bem, o Rodrigo entrou muito bem no jogo, acabou fazendo até o gol. O Antony também, pra mim, dos 4 gols, o gol do Antony foi o mais bonito. O próprio Everton Ribeiro, Gabriel Jesus, que é um cara muito questionado, entrou, mantiveram ali o ritmo da seleção brasileira. Então eu acho que foi de bom tamanho o que a seleção brasileira fez ontem, jogou um bom futebol ontem. Eu acho que é isso que o torcedor quer ver na seleção brasileira. A gente pode entrar, obviamente, na discussão que seria interessante o Brasil enfrentar uma seleção mais forte. Isso eu tô de 100% de acordo. Mas não dá pra jogar por terra o que a seleção brasileira fez ontem. Não dá pra jogar por terra o comportamento do Daniel Alves, com 38 anos, fez ontem. Não dá. Eu acho que a gente tem que valorizar a seleção brasileira. E ontem, a seleção brasileira, pra mim, fez um dos melhores jogos, se não o melhor jogo nessas eliminatórias. Falando de clubes, hoje um dia mais do que especial pro torcedor palmeirense. Palmeiras viaja hoje, ou viajou hoje. Tava marcado pra 1 hora, né? Devem estar dentro do avião. Ali já viajando e dando aquele tchauzinho pra família que tá ficando aqui no Brasil, o grande objetivo que é ganhar esse Mundial. Eu tenho falado ao longo das minhas colunas, e levo isso até como vida, né, pra minha vida pessoal, que é a questão, além do trabalho, é você competir. É você ser competitivo. O Palmeiras no último Mundial ele não foi competitivo. O Palmeiras não marcou gols. O Palmeiras não jogou bem. E aí o torcedor, obviamente, tem que ficar muito bravo e insatisfeito com o desempenho. Claro que o torcedor fala, nossa, Denilson, eu quero ser campeão, também quero ver o Palmeiras ser campeão, também quero ver um time brasileiro ser campeão, independentemente de quem estivesse lá disputando. Acho que pro futebol brasileiro é importante você ter essa vitrine e esse reconhecimento. Então o Palmeiras viaja muito melhor preparado do que do último Mundial. Palmeiras foi um dos poucos clubes, se não acho que é a primeira vez na história que um time, num espaço curto de tempo, tem uma segunda oportunidade de jogar um Mundial. Então a logística bateu, da outra vez não tinha batido, porque eles terminam uma competição que já pega avião e já vai viajar. Dessa vez não, dessa vez o Abel antecipou as férias dos jogadores, aquela planilha ali, né, aquela programação de férias deu tudo certo. Eles voltaram, fizeram um início de Campeonato Paulista tranquilo, com 100%, não perderam nesses 4 jogos. E agora, obviamente, o foco é no Mundial. Então eu acredito muito que o Palmeiras vai ser competitivo nesse Mundial. O ganhar ou não é uma outra história, porque tem um respeito com o adversário. Mas o Palmeiras eu tenho certeza que vai chegar muito mais preparado e vai ser competitivo nesse Mundial de Clubes. Sem dúvida. E a torcida do Palmeiras tem que ficar ligada no jogo de sábado agora, né? Com transmissão da Band News FM, quartas de final do Mundial, Al-Ahly do Egito e Monterrey do México, né? Desse jogo sai o adversário do Palmeiras. Tem transmissão da Band News FM a partir da 1 da tarde no sábado. Não são 2 times bobos, como a gente costuma dizer por aí, né, Denilson? São 2 bons times. O Al-Ahly e o Monterrey. Os dois. Não tem mais essa de bobo no futebol. Eu, por exemplo, joguei na Arábia já num passado bem distante, infelizmente, um passado bem distante. E já era um futebol competitivo. Fisicamente já era um futebol mais competitivo. Obviamente, se passaram tantos anos, muitos jogadores
que atuaram nas principais ligas da Europa, até mesmo aqui no futebol brasileiro, configuram-se nos times asiáticos, enfim, do mundo árabe, então times competitivos, do Egito, tudo time competitivo. O Monterrey, se a gente falar de favoritismo, o Monterrey é o favorito para esse confronto. Então aí na cabeça do Palmeiras ou do palmeirense, do torcedor, e eu imagino também dos jogadores, passar, obviamente, o Monterrey passar pelo Al-Ahly, e aí você fazer esse confronto, que vai ser um confronto difícil também. Duro. Mas sendo repetitivo, o Palmeiras vai ser competitivo. O Palmeiras, se perder o jogo, não vai ser perder o jogo sem fazer nada. Vai vender caro. Tomara que isso não aconteça, que o Palmeiras consiga pelo menos dar o passo para a final, e aí que venha a Chelsea, que venha quem for aí, para o Palmeiras conseguir ou continuar sonhando aí com essa questão do Mundial.